Estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz. Estamos agora aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para a realização de mais um evangelho na web. E como fazemos em nossos lares, durante o evangelho no lar, e também como ocorre aqui no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e à realização dessa leitura, eu convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem, desde já, colocar um copo com água para que essa seja fluidificada. Vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos, silencie as nossas dores, as nossas preocupações, e para tanto nós vamos juntos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Dando início à nossa leitura, hoje o texto trazido é Casamento e Divórcio, do livro Sol nas Almas, pelo espírito de André Luiz e uma psicografia do Valdo Vieira. Aí nos diz assim: divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores, em que marido e mulher assinaram contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas experiências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio,
convencidos de que a união esponsalícia é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana, ou pelas hipnoses do desejo, e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Esposo e esposa reconhecem para logo que não são donos exclusivos da empresa. Sogro e sogra, cunhados e tutores consanguíneos são também sócios comanditários, cobrando os juros do capital afetivo que emprestam. E os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício. O tempo, que durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges desprevenidos de conhecimento elevado começam a experimentar fadiga e desânimo. Quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimento de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. Auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual, para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e nos sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável, de interesses da alma perante Deus. Bom, acerca desse tema de hoje, o Livro dos Espíritos trata sobre o tema do casamento no seu capítulo 4, na terceira parte, onde se discute sobre a lei de reprodução, né? Então, resumidamente, eu vou falar um pouquinho sobre o que nos traz o Livro dos Espíritos, né? Em sua pergunta 696, ele fala que o casamento constitui um dos atos de progresso, um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, né? Porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa isso entre todos os povos, né? Na 697, ele trata da indissolubilidade do casamento, dizendo tratar-se de uma lei humana,
né? Isso depois, quem quiser se aprofundar, pode pegar o Livro dos Espíritos para consulta. Na pergunta 701, ele nos diz que o casamento, segundo as vistas de Deus, né, o modo de entender de Deus acerca do casamento é que tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, né? Então, a gente vai falar agora no Evangelho, onde nós podemos encontrar isso, e que é no capítulo 22, né? Uma frase super conhecida de todos, né? Que nos diz assim: não separeis o que Deus juntou. Bom, eu acabei de falar para vocês que no Livro dos Espíritos, na pergunta feita aos Espíritos de número 701, eles nos dizem que aos olhos de Deus o casamento deve se fundar na afeição dos seres que se unem, né? Ou seja, a única coisa que sanciona o casamento aos olhos de Deus é a lei do amor, né? Posto isso, que ocorre? Havendo divórcio, né, separação de um relacionamento onde não existe amor, né, um relacionamento fruto de interesses diversos, né, contrários ao amor, não foi Deus que juntou essas pessoas, né? Foram tantos outros fatores aí diversos, né? Que a gente pode dizer, desde os encantamentos físicos, né? E eróticos, ao interesse material, a tantas outras coisas, né? Mas não foi Deus que juntou, né? Visto dessa forma, se não foi Deus que juntou, pode ser separado. O divórcio não é contrário à lei de Deus, porque ele apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, né? Então a gente volta no mesmo ponto. Foi uma união feita por razões diversas e não por amor. Então aí se aplica o divórcio de forma que a convivência, né, fica talvez, vamos dizer assim, insuportável para uma das partes, né? Além das forças do que a pessoa se vê em condições de suportar naquele dado momento, né? Jesus nos disse assim: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Quer dizer que já no tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária, né? Mas nessa mesma citação, Jesus acrescenta assim: no princípio não foi assim. Ou seja, referindo-se à origem da humanidade, né? Bom, que ocorre, né? Nós, enquanto espíritos, né, ainda desencarnados lá na espiritualidade, nós temos uma visão diferenciada das coisas. Vamos classificar assim como um momento de maior lucidez, né? Então, nesse cenário favorável e de posse de todas as nossas faculdades e sabedores de todos os nossos defeitos, as nossas faltas, e sentindo todo o peso do remorso, do arrependimento, nós nos dispusemos a aceitar aí o cônjuge, né? E a reparar os danos que causamos e a permitir que o outro nos dê
a reparação, para que dessa forma haja o fim do débito, né? Vamos colocar assim, dessa forma, para ficar bem simples. Só que o que acontece, quando nós chegamos, né, na carne, né, quando nós já estamos reencarnados, nós passamos a sofrer a influência da matéria, né, da matéria física, da densidade aí do nosso planeta, da nossa carne e tudo mais. Isso faz com que nós, a grande maioria de nós, sejamos levados de novo pelas mesmas ilusões, pelos mesmos erros, né? E então a gente vai indo daquele jeito, como se diz, empurrando com a barriga, né? Para ver até onde vai, meio que alienados ao relacionamento em si, né? E aí não bastasse isso, né? Vem a família, né? Que vem junto, né? A gente fala que, a gente brinca que é a bagagem extra, né? Vem a bagagem extra, cada um traz as suas malas aí para somar nessa família, né? Aí são parentes difíceis, às vezes por parte da esposa, às vezes parentes difíceis por parte do marido, e o casal se vê em meio disso tudo tendo que administrar toda essa gama aí de relacionamentos, né? Alguns casais conseguem realmente se impor e a partir dali, não é que é para cortar o vínculo com pai e mãe, virar a cara e ir embora, como fazem algumas culturas, mas no sentido de se impor, né, de fazer prevalecer a sua vontade dentro do seu relacionamento, né? Alguns casais permitem que as famílias de origem participem muito ativamente, né, vamos dizer assim. Então, se torna mais problemática, né, a convivência, mais difícil de administrar, né? Porque já há uma dificuldade entre os dois espíritos. Se somado a família de ambos, né? Cada vez fica mais complicado de administrar isso tudo, né? E se faz grande contraste isso no início do relacionamento, porque enquanto noivos, enquanto namorados, nós vivemos apenas o relacionamento, né? Então é apenas o casal. E a partir do momento em que vem o casamento e vão morar juntos, né? E dividir a vida e tudo mais, deixam de ser duas vidas, vamos dizer assim, entre aspas, né? E passa a ser uma vida só. É um só teto, é uma só casa, as contas são únicas, os filhos são de ambos, os cachorros são de ambos, o papagaio, papapá, conta, não sei o que, blá, 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 tudo, gente, tudo. E tudo isso tem que ser administrado pelo casal, né? E tudo isso vem ali pedindo a sua cota de atenção, a sua cota de sacrifício, né? E aquele tempo ali tão leve e tão dourado do namoro e tudo mais, já não existe mais, né? A gente passa a uma outra fase do relacionamento, né? Aonde, como nos diz o André Luiz, eles descobrem que amar não era apenas fantasiar, mas construir, né? E construir, a gente sabe, bom, hoje em dia ninguém mais faz a sua própria casa, né, como antigamente, mas também todos nós sabemos como é feita uma casa. Gente, tem como fazer uma casa sem suor, sem fazer força, sem levantar peso, sem se sujar, né? Não tem como, tem que ir lá botar a mão na massa, carregar o carrinho com cimento, assentar bloco. Existe um esforço em tudo que a gente vai construir. Quando a gente traz isso para um campo mais
subliminar, vamos dizer assim, mas dos relacionamentos, né, do espírito e tudo mais, se dá da mesma forma, sem esforço, sem empreender energia na coisa, né? Muitas das vezes, como disse ele, né, sem aflição e sem lágrimas. É muito difícil, gente, porque vamos supor aí, seguindo ainda esse exemplo material que eu dei da construção da casa, né? Ninguém está acostumado, certo? As partes se casaram agora, não estão acostumados com o relacionamento. Da mesma forma, se vou eu agora, eu não estou acostumada a construir uma casa. Vai doer meu corpo, vai sair braço do lugar, coluna do lugar, vai dar dor no corpo inteiro, né? Porque eu não estou acostumada com esforço físico. Só que eu tenho que ir lá cavar um buraco bem fundo para fazer a fundação da minha casa, para que ela fique segura, para que não venha desmoronar. Eu tenho que ir lá com meu bracinho fraquinho e mexer a massa. Vai doer para sentar o tijolo, para deixar minha casa bonita e construída em bases sólidas e firmes, né? Quando a gente fala do nosso espírito, né, das lições, né, que nós vamos tendo que atravessar e tudo mais, quando a gente fala desse casamento, desse relacionamento, se dá da mesma forma. Há de ser necessário eu empreender um esforço para que depois eu possa dali colher alguma coisa, né? E eu que me esforce de maneira certeira e sabiamente para que essa casa não venha cair toda na minha cabeça depois, né? Porque se eu não fizer ali certo, o alicerce, a fundação dela, vai cair tudo na minha cabeça depois, e aí não tem jeito, aí tem que começar tudo de novo, né? Nós temos que compreender que são realizações mútuas, são duas pessoas, né? A gente tem que entender que depois que a gente entra nessa, né, nós temos que evitar o fim. Porque veja bem, eu posso abrir mão do meu relacionamento no momento que eu bem entender. Para isso, nos foi dado o livre-arbítrio. Isso vale para tudo. Só que nem tudo que eu posso me convém. Há de se analisar caso a caso, né? Não é na primeira doença, no primeiro problema, né? Na primeira dor de barriga, como se diz, que a gente vai jogar tudo pro alto, virar as costas e ir embora, porque é mais fácil, né? Agora, existem casos e casos. Então, por isso que é necessário que a gente leia, que a gente se instrua, para que a gente desenvolva em nós essa capacidade de discernir quando é a hora e quando não é a hora. E isso é para tudo, gente, porque se eu não tenho bases, né, para tomar escolhas saudáveis e acertadas, aí realmente fica complicado. Então eu tenho que me preparar para que eu possa tomar, né, essas decisões. Quando a gente leva em conta, né, esse princípio da reencarnação, da responsabilidade individual, e que todos os lares criados, todas as famílias criadas, elas têm uma missão, né? As famílias têm um processo kármico, né? Tanto entre o casal, entre o marido e a esposa, quanto entre os filhos, né? Então, eu posso desistir. É o que eu falei para vocês, nós podemos abrir mão da nossa prova a qualquer momento. Havendo esta possibilidade de escolha, é porque eu posso. Porque uma coisa, quando ela é imutável, quando ela não nos dá escolha, né? É porque realmente tem que ser daquela maneira e tal. Mas se há essa possibilidade, como aqui no caso que nós estamos falando hoje do divórcio, existe o poder aí de decidir, né? Obviamente, quando eu abro mão da minha prova de hoje,
eu tô deixando um débito para ser pago amanhã, né? Então, ainda que não seja nessa vida, né? Para uma próxima vida, né? Para minha próxima encarnação, eu não desfiz o meu vínculo com essa pessoa, né? Vamos assim grosseiramente colocar, ela não me pagou o que me devia e nem eu paguei a ela o que devia, porque dificilmente nós somos só recebedores, né? Geralmente nós temos a receber e a cobrar, né? Nesses casos. E eu tô deixando isso para mais tarde. É aquela conta que a gente empurra com a barriga ali para depois, né? Então, não é que eu vou me ver livre daquilo para sempre, né? Enquanto eu não restaurar o equilíbrio, aquela conta me pertence. E que vale a dizer para nós aqui que eu posso não pagar o que eu devo, mas eu vou lá parar no SPC. E aquilo tá ali na minha ficha, entendeu? Tá aparecendo ali, é um débito meu, né? Então, por isso que o André Luiz fala que o divórcio é a edificação adiada. Porque nós íamos construir, íamos edificar e resolvemos deixar para depois, né? É o resto a pagar no balanço do espírito devedor, né? E normalmente se dá porque um dos dois esqueceu que os direitos e os deveres são iguais no sentido de ter o mesmo peso. Não é só eu cobrar do outro e querer que o outro me sirva, né? Eu também tenho a minha parte de deveres a cumprir. Então, é possível, né, a gente tendo em mente que nós estamos criando um karma, né, existente, né, normalmente já pretérito, né, como num novo relacionamento, eu posso estar a partir daquele momento que eu abro mão, não postergando o karma, já que esse não existia, mas criando a partir dali um débito, né? Como disse aí no filme, né, recente, agora teve o filme aquele do Pequeno Príncipe. Essas mamães todas vão saber, porque a gente é obrigada a assistir junto com a criança, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Então, se eu vou lá me envolver, né, com alguém, criar promessas e criar compromissos, eu passo a ser responsável, entre aspas, por essa relação. E o que prover daí de bom e de ruim, né? Então, a gente sempre responde pela nossa ação, mas também pela nossa opção. É claro, gente, que nós estamos aqui esclarecendo sobre o divórcio e sobre o casamento, né? Tendo como base aí esse textinho lindo do André Luiz, né? E passando a visão do espiritismo, né? Ninguém tá aqui fazendo apologia, não tem que ficar casado, ou então fazendo apologia ao divórcio, não, tem que separar, né? Não é isso, a gente tá esclarecendo cada um que tem que pesar a sua balança, é impossível dizer, né? Tanto que ele nos diz assim: compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles. Gente, é claro, nós somos muito apressados em julgar, irmãos. A pressa nossa para criticar e para mostrar o erro do outro, ela é sempre, né, muito veloz, né? E na nossa vez nem tanto, né? Então são sempre dois pesos e duas medidas. Vamos ter em mente o seguinte: o eu, né? O quem sou eu, né? Nunca é somente apenas eu. Presta atenção, gente, vamos entender. É sempre
o eu mais as minhas circunstâncias, porque eu sou fruto das minhas circunstâncias, eu sou fruto do meu meio e de tudo aquilo que me ocorreu durante a existência, né? De bom e de ruim, durante a existência presente e durante a existência pretérita, ou seja, eu sou fruto das minhas escolhas, das provas pelas quais eu passei, né? Sou resultado da maneira pela qual eu passei por essas provas. Então, cada experiência, cada espírito, cada ser humano sobre a Terra, ele é único. É impossível nós afirmarmos com plena convicção que nós não faríamos X coisa. Porque no lugar do outro, é como diz aquele ditado, acho que é um ditado judeu, se eu não me engano, bom, não importa, que você conhece o homem pelos sapatos, né? Você só sabe o outro quando você calça os sapatos deles, né? Que quando você calça os sapatos do outro, você passa a ter as sensações dele. O que significava esse ditado para eles? É justamente o que eu tô falando. É você saber o caminho que a pessoa percorreu. É percorrer aquele caminho daquele irmão com os sapatos dele. Porque você não sabe se tá furado, se tá apertado, se tá doendo, que caminho é esse, aonde levou e da onde ele vinha. Então é mais complicado do que a gente simplesmente apontar o dedo. É óbvio que tem vários exemplos de relacionamento que eu posso dar aqui para vocês que realmente não vale a pena continuar, né? Porque a gente mais se compromete do que libera ali as cotas devedoras das partes, né? Vamos dizer assim. Então, o matrimônio é uma sociedade venerável, né, de interesses da alma perante Deus, né? Mas e se a gente pega um casamento, por exemplo, né? Vamos ser assim bem, estou pensando aqui num exemplo para falar para vocês. Se nós pegamos aí um casamento onde, por exemplo, o homem é alcoólatra ou usuário de drogas e chega em casa e quebra a casa, bate na mulher, chuta o cachorro, responde todo mundo atravessado, não ajuda em casa com as contas do lar. Se esse casal tem filho, esses filhos presenciam essa discórdia, essa briga, e eles passam a ter como exemplo de casamento, como exemplo de união, esse tipo de relação conflituosa, achando que é assim, né? Achando que é esse o normal, entendeu? Que isso aí é o casamento. Nós somos responsáveis também por aquilo que nós impomos para as nossas crianças, né? Ou se a gente tem aí uma esposa que é prostituta, né? Puxa vida, é óbvio que a infidelidade não é legal sob nenhum pretexto, né? Que dirá para efeitos financeiros, né? Então esse homem vai lá, não, vamos casar, eu te amo, papapá, vou tirar você aí da rua. Aí casa com ela, papapá. Aí do nada ela volta a fazer, aí ele torna a talada, aí depois ela torna a fazer. Como que vai manter isso? Como que se mantém um cônjuge infiel? Gente, é um karma terrível essa coisa da infidelidade. Então, é o típico exemplo do que já está separado, né? Já está separado. Nós só vamos ali oficializar, né? Desculpa, me fugiu a palavra. Oficializar o que de fato já estava separado. Porque aonde há o homem, a mulher, no casamento, né? Que há o homem, a mulher e o amor,
não cabe uma terceira pessoa. Então, se tá cabendo, é porque não tem amor, né? O Divaldo falou uma frase ótima acerca desse respeito, né? Ele disse assim: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, principalmente as mulheres, né, tem muito disso, né? Fala assim, não, mas eu vou salvar o casamento, mas eu vou salvar o meu marido, mas eu vou... mas ele vai mudar, mas ele prometeu, mas ele isso. Então, aí fica num relacionamento que se você coloca na balança, né, a bandejinha do ruim sobe, faz sobe, e a do bom desce, né? E se permite ficar nesse relacionamento sob esse argumento que vai salvar. Gente, ninguém salva ninguém, né? Primeiro que nós temos o livre-arbítrio. Se assim ou fosse, seria realmente muito fácil e muito cômodo, né? Principalmente para nós que somos mães, né? Então eu nunca ia ter um filho meu desviado porque eu ia falar e ele ia fazer porque eu tô ali para salvar, né? Até do filho que a gente cuida desde o começo, que vem do nosso ventre, já foi dito isso como exemplo uma vez aqui. Que vem do nosso ventre, a gente não tem 100% de controle, porque o espírito tem a bagagem que lhe é própria. Quando a gente fala de um cônjuge, fica mais distante ainda, porque foi criado dentro de um outro parâmetro educacional, com uma outra cultura familiar, diferente da nossa, são famílias distintas, né? E aí a gente pega esse exemplo dos filhos e vê que dentro da nossa casa, educado por nós, desde o começo, nascido do nosso ventre, a gente não tem esse controle. Por que a gente vai dizer que vai ter, é duro, é difícil, é doído admitir a frustração que é a impotência, porque é óbvio que se a gente gosta, a gente quer realmente proteger, a gente quer realmente, a gente deseja que fosse verdade, né, esse salvar. Só que na realidade esse salvar não existe, é uma utopia, porque cada um tem a sua história, a sua bagagem, vai fazer o que lhe é próprio. Não tem como a gente pegar um pé de manga e querer que ele dê laranja, que ele não vai dar, né? Cada um dá aquilo que tem, né? O que é importante dizer sobre isso, né? Que o André Luiz nos diz que são pegos desprevenidos sobre isso tudo, né? Sobre esse choque da vida a dois, né? Após o casamento e tal, porque eles estão sem os conhecimentos elevados, né? Então, o que é isso, gente? É isso que nós estamos tendo, né? A gente está tendo a oportunidade de entender que não existe esse conto de fadas, né? A gente tem a oportunidade de entender que nós não viemos no mundo a passeio. Nós estamos no planeta Terra. Ainda é um planeta de expiação e provas, né? Então, a felicidade que nós podemos gozar aqui é uma felicidade de cunho relativo. Ela não é a felicidade plena, porque nós temos centenas de mazelas aí para conviver conosco e que servem para o nosso burilamento, porque por nós sermos espíritos atrasados, nós evoluímos dessa forma, né? Como a pedra no buril. Do contrário, não existe lapidação em nós, a gente não sabe ir ainda por amor, simplesmente por estar despojado de interesses materiais, pelo amor pleno,
sabe? E sair abrindo mão do que é do nosso interesse, sair da nossa zona de conforto para servir o outro. A gente só funciona mediante essa empurradinha da dor, né? Vamos colocar assim. Então, é difícil porque a gente sozinho já tem ali o seu martírio próprio, vamos dizer assim, né? As coisas que tem que trabalhar, os defeitos e as coisas que tem que aprender a lidar, né? Quando nós começamos a criar a nossa família, nós temos que lidar também com o do outro, né? E a gente sabe também, através aí dos livros, aí da literatura e tudo mais, que não são colocados na mesma casa somente grandes amigos e grandes espíritos afins e almas gêmeas, né? A grande maioria de nós recebe realmente os inimigos para que haja reparo, né? De que outra maneira nós, na nossa postura ainda tão egoísta, iríamos nos reconciliar se não fosse por força de fortes vínculos de convivência e de sangue. Ainda assim a gente vê mães abrindo mão da prova do reencontro com o espírito do filho, abandonando. Os orfanatos estão cheios por aí. Porque esse repúdio, né? Esse abandonar, assim, essa vontade de se afastar da própria do próprio fruto do próprio fruto do próprio ventre, né? Por quê? Porque são espíritos diferentes, né? Porque existe um envolvimento kármico, né? Que ao invés de ser saudado, está sendo agravado, né? Diga-se de passagem, né? Só para a gente entender. Então, o que a gente aprendeu sobre o conto de fadas, da vida perfeita e de tudo isso, gente, vamos esquecer e deixar isso para lá, né? Porque isso realmente não existe. Esse amor que a gente vê, essa perfeição que a gente vê, ela é possível, só que ela é conseguida a custo de muito esforço, de muita dor, de muita lágrima, né? De muito empenho das duas partes, né? Vamos deixar bem claro que ninguém tem que ser mártir de nada e que até é impossível, a não ser que seja que a gente esteja falando de um espírito mais elevado, é impossível um só carregar todo o fardo do relacionamento, né? É um exercício para ser feito a dois e é totalmente possível. E é totalmente possível esse amor aqui. E é totalmente possível essa paz aqui. Só que exige de nós essa prática e esse preço alto que nós nunca estamos dispostos a pagar. A gente só paga a força, né? A gente só quer pagar as coisas na marra, a gente não vai de livre e espontânea vontade, né? E aí vamos postergando as coisas aí para a próxima vez, né? Então vamos analisar nesse dia de hoje, depois dessa lição, que tipo de cônjuge somos nós, né? Isso para os casados, né? Que tipo de cônjuge somos nós? O que nós temos oferecido ao nosso companheiro? O que o nosso companheiro tem nos oferecido? Será que eu tenho exercitado a minha paciência, a minha tolerância? Será que eu tenho sido uma boa companheira? Será que eu tenho perdoado? Será que eu tenho ouvido o suficiente? Em que ponto aí dessa história que nos traz aqui o André Luiz eu estou, né? Será que eu já entendi isso? Porque é preciso dizer uma coisa importante, né? Às vezes a gente é completamente alienado, né?
e vive à margem de tudo isso, é realmente por ignorância, por não ter entendimento, né? Enquanto que a outra parte mais esclarecida sabe de tudo isso que nós estamos falando, né? Qual que vai ser mais cobrado? Ao que mais foi dado, mais será cobrado, né? Então, aos que têm mais entendimento, nós temos que ter mais paciência, né? É difícil, mas é verdade. Se eu estiver num relacionamento assim desses muito difíceis, como foi os que eu citei, né? O Divaldo, em entrevista, ele disse o seguinte: sob a responsabilidade que nós impomos às crianças frutos desse relacionamento, né? Sob a inércia que nós causamos para a nossa própria existência, tentando muitas vezes salvar esse relacionamento. Em outros casos, muitos que vão procurar fora desse relacionamento um outro relacionamento que lhes contente, que lhes traga, né, satisfação, para dessa forma conseguir manter o relacionamento oficial. Ele diz o seguinte: nesses casos, o divórcio é uma solução melhor. E dessa forma se oficialize o que já está separado, né? Para que não se agrave esse karma, né? Para que a gente analise com carinho a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, para que a gente analise com carinho a responsabilidade que nós temos com a nossa própria existência. E essa é a única que nos foi dada e que é de nossa inteira responsabilidade, né? A do outro não é responsabilidade minha, nem a dos filhos é inteiramente responsabilidade minha, mas a minha é do começo até o fim, a ação e a omissão. Então, em tudo isso que a gente tem que pensar e ser mais doce, mais brando com as pessoas e com as razões que levam a elas a desistir, né? É muito difícil realmente, e vamos ter caridade, né? Para com os nossos irmãos que não suportaram a dor que lhe era necessária carregar e abriram mão, né? Isso não desmerece eles em nada, né? E nós não sabemos o que nós faríamos no lugar dele, né? Então fica aí todas essas reflexões, e aos que quiserem se aprofundar, né? Livro dos Espíritos, capítulo 4, terceira parte, Lei de Reprodução, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Obrigada, boa noite. Vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos, e ainda que latente, que fique aqui em nós a semente. Agradecemos, Mestre, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de estudo, de trabalho.
pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.